Bom dia, pessoal. Meu mascotezinho. E essa aqui é minha filha. Se vocês derem uma olhada. Daí, meu pequeno quarto. Tem minha bichinha pra brincar. Também pedalzinho duplo. E aí um dos materiais onde nós usamos aí segunda-feira. Certo? Vocês provavelmente vão... Ah, aqui também tem um instrumento. Que ele é de madeira, tá? Que eu construí de uma gaveta. Sim, eu faço instrumentos também, não só de material reciclável, de madeira. Eu reaproveito também outros materiais. E eu quero dar um retorno para vocês, tá? Porque eu acho que ficou muita coisa ficou em aberto. E eu acho que eu devo algumas desculpas a vocês. Sim, eu tô meio inchado, tô com sono, dormi pouco. E se tiver alguns barulhos é que eu tô em casa hoje, por incrível que pareça, então ó, tem gente aí. E eu até notei algumas coisas, eu acho que eu fui um pouco enérgico. Um pouco não, fui enérgico um pouco demais assim com vocês. Em alguns tópicos, tá? Então eu queria deixar meio que esclarecido, tá? Porque não é porque eu tava sendo uma atração para vocês que eu tava dando aula que eu tenho razão, certo? Então vamos lá. Primeiramente, como eu tinha dito, por ser tão enérgico em alguns pontos, tá? Por exemplo, um tópico que depois eu fiquei pensando é quanto à idade mínima para trabalho de 16 anos, tá? Eu falei que vocês não precisariam se preocupar agora com isso, porque a maioria dos pais teria dinheiro. E é real isso, é muito real. Vocês, no momento, não precisam se preocupar por ter uma condição econômica melhor, contudo, não é por isso que vocês vão ficar alienados para o mundo. De repente, a interpretação de alguns pudesse ter sido isso. E não foi essa a ideia. A ideia seria que se alguns, não estou dizendo todos, mas enfim, quem tem uma condição econômica melhor, que aproveite isso. Aproveite o tempo que possa estudar em vez de trabalhar. Aproveite enfim, esse benefício de poder usufruir de uma condição financeira um pouco melhor. Se não me engano, eu falei que poucos conheceriam realmente também a arte de rua por não estar inserido na rua. Por que isso acontece? Geralmente. Porque, por exemplo, desculpa, o grafite. Grafite e pichação. À medida que vocês têm um status, por exemplo, um estudante do Mãe de Deus, certo? Ou uma família que seja mais renomada entre vocês, família de médicos, enfim. O filho passa a conhecer pessoas que trabalham com arte de rua. Para os pais, pode ser normal, mas tem outras pessoas num meio social mais elevado que não vão ver isso de uma boa forma, vão pensar por que ele tem família boa, tem condições de estudos, tem uma boa educação e está andando com pessoas maloqueiras, entre aspas, certo? É isso, é essa reflexão que eu deixo. Se há um pouco de preconceito, sim. Eu até refletindo, eu acho que eu fui um tanto quanto preconceituoso com vocês. Porque, cara, é aquele negócio, se vocês nasceram com menos ou mais condição social, vocês não pediram para isso. Vocês nasceram com isso. E vai saber se
se a família de vocês antes não foi uma família que realmente alguns passaram fome, muita dificuldade, e hoje estão num patamar elevado. Fica o questionamento, né? Mas o real questionamento que eu queria que vocês chegassem era esse. Bom, eu estudo num colégio particular bacana, tenho uma família estruturada. À medida que eu começar a andar com pessoas de classes, não nem necessariamente a classe social entre nessa parte, porque tem muitas pessoas que picham e fazem grafite e são de classes elevadas. Contudo, cria-se alguns bloqueios em casa. Cria-se, querendo ou não. Então, o meu comentário é um tanto quanto preconceituoso, mas é preconceituoso para falar do preconceito. Eu estou só relatando alguns fatos que eu conheço e sei que existe diariamente. Até notei aqui alguma coisa. Sim, eu acho que a maioria aí não é acomodado. Não é. Porque enquanto eu falava eu vi que alguns olhavam e a expressão facial de alguns não não condizia com isso, sabe? Olhava e, por exemplo, se eu dissesse, acho que, recordando, na hora que eu falei de maioridade, emprego, algumas coisas em relação a doações, alguns olhavam e eu acho que queriam se expressar, mas ficaram meio retraídos. Eu acho que se houver uma segunda chance para nós, umas novas palestras, até eu estou com uma nova palestra que é em relação ao Another Brick in the Wall e com o Dark Side of the Moon, do Pink Floyd, falando dos mesmos temas, é o reciclave, usando a música também, mas eu queria queria tocar aqui no ponto, que pelo tempo eu pensei que fosse dar tempo, eu queria que fosse um pouco mais prático, e infelizmente não deu, tinha um material bom, a gente poderia praticar mais, e enfim, se tivermos outras chances, fazer o material a aula ser bem mais prática, falar dessa nova palestra e dar uma terceira visão para vocês ainda de muitas coisas que ficam subentendidas no dia a dia. Gurizada, eu acho que era mais ou menos isso aí, tá? E se eu fui um pouco enérgico demais em alguns fatos, em algumas falas, no caso, eu peço desculpa, tá? Em nenhum momento quis ferir ninguém. E espero que tenha passado bastante coisa pra vocês. Por exemplo, quando eu falei de roupas, alguma coisa assim, uma coisa que poderia parecer de fútil. Meninas que olham o armário, não tenho nada. E tem muita coisa ali. A ideia não era futilidade, certo? A ideia era olhar para aquilo, tá sobrando muita roupa. Se eu for com uma roupa igual, numa festa, num casamento, não vai mudar quem eu sou, certo? Se para você tem que ser diferente, e se você tem condição para isso, sem problema, compre. Dinheiro é para ser usado, até porque tu não vai levar ele para lugar nenhum depois que tu morrer. Então, tem que usar com tudo que tu tem ali e tu não vai usar mais. A prova disso é que em festas, são roupas para festas e você não repete roupas, doa. Doa, ou faz ele circular, leva em brick, tem até um evento que se chama escambar, se não me engano, que é de escambo, onde são trocas. Vocês poderiam conseguir bastante coisas, certo? Então, a ideia não é passar futilidade, não foi passar comodismo, e sim reflexão. O que vocês têm e vocês não usam, faz girar, cara. Tem gente que está precisando. Ou até tu pode trocar com alguém que tem alguma coisa que tu precise. Comodismo. Vocês não vão ficar parados para a vida toda. Jamais. Não era essa a ideia.
A ideia é que enquanto vocês tiverem a opção dos pais conseguirem manter vocês estudando, aproveitem isso. Aproveitem, eu corro demais. Eu trabalho, estudo, eu toco e é muito desgastante. Chega a ter 10 dias que para conseguir falar com a minha mãe ela me liga, ou eu ligo para ela. E a gente mora na mesma casa. Então aproveitem isso. Aproveitem, certo? De repente tenha ficado meio longo o vídeo, mas, cara, muito obrigado. Queria agradecer aqui também a professora de artes, que abriu o espaço aí para eu dar uma batucada com vocês, apresentar o trabalho. O professor Renato, nossa, cara do chão mesmo, que fez o intermediário. E agradecer a Laura, cara, que me surpreendeu muito, 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 muito tanto com a música e com a voz. Quem veio batendo palma junto, o pessoal com os vídeos, a Gabriele que gravou, abrigadaço. Thaís, velho, valeu por trocar todas as ideias. Marina, cara, vocês estão dando uma força fodástica pro trabalho. Valeu demais, demais. Se eu esqueci do nome de alguém, cara, desculpa, tá? Mas é que tô meio eufórico, tô gravando bem correndo. E esses nomes vieram mais à cabeça porque estão me dando feedback constantemente. E, gurizada, Colégio Mãe de Deus, valeu demais. Espero que a gente se encontre uma próxima vez aí, ou pelas ruas, porque em geral a arte é na rua. O lixo não é lixo, espero que tenha ficado isso na mente de vocês. Tudo que possa ser reutilizado tem que ser reutilizado, certo? Tudo é arte. E a arte principal é a arte da vida, não esqueçam isso. Gurizada, falou!